song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a Comunidade. Todo sábado a partir das 13 horas. Você que está nos assistindo pelo canal 14, NET e Claro, né? Hoje NET e Claro é a mesma coisa. E também você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as plataformas aí da rede social. Tá? Você assistindo o programa da UPACAF e a Comunidade, pode compartilhar também para mais gente ter acesso. E agradeço o carinho de todos vocês que estão sempre ligados. Semana passada teve o Paulo, que também é morador do Capão do Leão, e hoje nós estamos trazendo um ex-secretário de saúde do Capão do Leão. Gostaria que ele se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo aqui na TV comunitária, no programa da Comunidade. Então, primeiramente, boa tarde, Valdir, agradecer pelo convite, boa tarde à comunidade de Pelotas, à comunidade da nossa região. É um prazer estar aqui participando desse programa comunitário, né, que a gente tanto luta pelo movimento comunitário, e fico feliz de estar aqui para a gente poder fazer esse bate-papo legal aí, conversarmos um pouco sobre Capão do Leão e sobre a trajetória, principalmente da trajetória no movimento comunitário. A minha chegada à Secretaria Municipal de Saúde é consequência da minha vivência, da minha luta dentro do movimento comunitário. Então, talvez se eu não tivesse lá nos meus 16 anos de idade iniciado o movimento na luta comunitária, talvez eu nunca tivesse chegado à Secretaria Municipal. Então, eu sempre digo que a gente não pode esquecer de onde que a gente veio, né, Valdir? E aí eu agradeço a tudo que eu tenho hoje, a luta que eu fiz e faço no movimento comunitário. Hoje eu tenho 46 anos, sou servidor público da Prefeitura Municipal do Capão do Leão, sou formado em gestão pública pela Universidade Federal de Pelotas, né? Então, qual a gente agradece, né? E aí a gente teve a oportunidade, então, lá em 2017, num governo popular, no governo do ex-prefeito Mauro Nolasco, de ser o secretário municipal de saúde do município do Capão do Leão, onde a gente pôde vivenciar muitas coisas, inclusive a gente pegou todo o processo da pandemia, né, qual a gente teve aí. E pegasse uns governos brabo também, né, o governo Bolsonaro que debochava das pessoas doentes, né, pegasse realmente, né, o governo federal que não dava muita bola para a questão da saúde. Infelizmente, né, Valdir, a gente pegou pelo governo do estado 2 anos do governo Sartori, que foi um governo que ficou devendo para os municípios na questão da saúde, nos repasses que deve ser feito todos os meses, e o governo do Sartori ficou devendo para Capão do Leão naquela época quase R$1 milhão. E depois nós pegamos 2 anos do governo Leite, pegamos 2 anos do governo que foi efetivado através de um golpe na presidente Dilma do presidente Temer, e depois nós pegamos então 2 anos de um governo que foi terrível para a saúde, com vários ataques ao SUS, que foi do governo Bolsonaro. Sobrevivemos, conseguimos de alguma maneira dar uma atenção para a nossa comunidade, mas tenho certeza que se a gente tivesse no momento que está hoje, com um governo progressista, nós teríamos atendido muito mais pessoas e cuidado de muito mais pessoas. Programa UPACAF e a Comunidade, nós vamos falar hoje você vai conhecer um pouquinho da história do Capão do Leão. E a saúde é uma pauta que eu gosto muito, né, porque eu atuo aqui no Conselho da Saúde, né, e milito no movimento comunitário, e hoje a gente já está formando vários conselhos locais. Tanto é que nesse curso nós tínhamos 2 que são conselho local ligado à associação, né, que a gente forma, faz com que a comunidade participe. E é através dos conselhos locais que tu consegue trazer muita coisa na saúde. Fiscalizar para ver se os postos de saúde estão funcionando bem,
né? E não sei como é que funcionava na tua época lá o Conselho da Saúde, como é que funciona, lá tem não é um hospital, né? Tem um pronto atendimento, né? Gostaria que tu falasse como funcionava a saúde lá na época que tu teve em linha de frente lá da Secretaria de Saúde. Então, Valdir, quando nós assumimos a Secretaria Municipal de Saúde lá do Capão do Leão, nós pegamos uma secretaria que tinha um modelo de saúde muito ultrapassado e que, como o Capão do Leão é um município que está pactuado à atenção primária, a cuidar da atenção básica, nós não temos a média e a alta complexidade pactuado no Capão do Leão. Então, nós temos um pronto atendimento que nada mais é que um local que a gente faz lá os primeiros socorros, atende, estabiliza o paciente num caso de emergência e traz para Pelotas, que é a nossa referência de urgência e emergência. Só que quando nós assumimos a gestão da saúde no Capão do Leão, o cuidado que se tinha com a atenção básica era muito pouco. Para te ter uma ideia, nós tínhamos um cuidado de 37% da população com a atenção básica. Quando nós findamos no governo do Mauro, nós já tínhamos 100% de cobertura da atenção básica. O que quer dizer isso? Que todas as unidades básicas de saúde, todos os postinhos estavam funcionando e atendendo toda a população do seu território. Então, o município que não é pactuado a média e a alta complexidade, ele cuida da atenção básica. O que é a atenção básica? É a porta de entrada do SUS, onde a gente cuida da saúde para evitar que as pessoas adoeçam e cheguem na média e na alta complexidade. Claro que tu não consegue fazer isso de maneira 100% eficiente, e é para isso que tu tem que ter as referências das urgências e emergência para atender aqueles pacientes que, quando sofrem um acidente, quando tem um AVC, quando tem uma questão mais de urgência e emergência, porque a gente tem essa retaguarda. Então lá nós pegamos uma atenção básica toda desestruturada e a gente conseguiu estruturar. Criamos a primeira equipe de estratégia de saúde da família, contratamos agentes comunitários de saúde, a primeira equipe lá, depois de muito tempo, depois de 20 anos, a gente fez esse processo, o processo seletivo, e depois contratou, fez todo o treinamento, e ainda aprovamos na Câmara a contratação de mais 24 agentes, que aí, quando a gente saiu, não deu tempo de a gente contratar, porque naquele período teve a pandemia e foi, devido a tudo, foi trancado qualquer tipo de chamamento. Então, os que chegaram depois de nós fizeram o chamamento daquilo que a gente já tinha deixado preparado. Mas, como tu falou, Valdir, eu sou um cara que sou oriundo do Conselho de Saúde. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu fui membro do Conselho Estadual de Saúde, então eu sei a importância do movimento social, eu sei a importância do controle social, inclusive da importância da Lei 8080, que foi a que garantiu a participação social dentro da gestão. Então, quando tu fala do Conselho Local de Saúde, o que é o Conselho Local de Saúde? É uma gestão compartilhada entre gestão, trabalhadores e usuários, onde eles vão fazer toda a discussão de saúde daquele território. Porque quem mora no território é que sabe as particularidades do território. Então é por isso que é importante, por exemplo, nós termos os agentes comunitários de saúde dentro dos territórios, porque os agentes vão na casa do morador, naquele território, e vai identificar as particularidades. E aí, quando a gente tem o usuário daquela estratégia de saúde da família ou daquela unidade básica de saúde, ele vai estar levando toda a sua vivência para dentro daquela unidade básica de saúde, e aí sim vão estar criando uma estratégia para proteger aquele território, de acordo com as particularidades daquele território, porque os territórios não são iguais, as necessidades não são iguais. Então, por isso que é importante, e parabenizo aqui a luta do Conselho de Pelotas, por ter colocado os conselhos locais de saúde na maioria das unidades básicas de saúde e está lutando para que seja implantado em todas as unidades básicas de saúde. Hoje, no Capão do Leão, a gente tem já um conselho local de saúde efetivo funcionando, e eu tenho visto que o pessoal está lutando para colocar os outros a funcionar. A gente, no nosso bairro, a gente está se organizando para colocar o conselho local de saúde também, inclusive a gente já
tem treinado Qual é o teu liderança. bairro lá? O meu bairro lá é o Parque Fragata. É o bairro que, segundo o último censo, foi o bairro que mais cresceu dentro do Capão do Leão. Ele tinha uma população de aproximadamente 3 mil moradores e hoje está com mais de 6 mil moradores, isso num período curto de menos de 10 anos. Então é um bairro que cresceu muito, mas a infraestrutura não cresceu junto. Então falta alguma coisa na escola, vaga, falta agora está sendo construída pelo governo Lula uma nova unidade básica de saúde padrão 1 que vai atender a nossa necessidade enquanto atenção básica. Nós temos uma escolinha que é a creche, né? Ainda não é creche, mas é aquela que recebe as crianças de 2 a 4 anos. Nós temos lá agora, as ruas estão sendo pavimentadas. Então está chegando aos poucos a infraestrutura que a gente vem lutando há algum tempo que chegue no nosso bairro, né? Mas os bairros mais periféricos, infelizmente, são aqueles que são mais esquecidos, que demora mais chegar as coisas. E eu moro, por mais que eu moro num bairro onde para as pessoas chegar no Capão do Leão, no centro, tem que passar pelo meu bairro, e para as pessoas chegar no Jardim América, que é atravessado do Capão do Leão para o Jardim América, tem que passar no meu bairro, o meu bairro ele sempre é mais esquecido, infelizmente. Programa UPACAF a comunidade, lembrando aí, todo sábado aí, tá? Agora, essa semana passada nós tivemos uma mobilização aí do pessoal do Vida Ativa, tá? Nós estamos passando um abaixo-assinado para que o Vida Ativa continue, né? As entidades que estão nesse momento nos assistindo aí, tá? Quem não pegou pode, né, nos procurar. Nós estamos, a UPACAF está instalada ali na Casa dos Conselhos, nós temos uma sala de atendimento, a gente forneceu através do grupo ali a lista que você pudesse reproduzir, mas eu também preciso de saber quem não pôde reproduzir para mim conseguir alcançar esses abaixo-assinados. Porque as pessoas dizem, mas agora não precisa, porque parece que o governo disse que vai continuar. Sim, vai continuar, mas nós temos que reforçar. Para reforçar é o abaixo-assinado que a população está querendo que continue. A Câmara também fala que estão mandando um projeto que é a obrigação do poder público, não é da Câmara, que não pode partir da Câmara de Vereador, tá? Tem que vir do poder público, e foi rejeitado aí 2 vezes. Uma que foi entregue pelo governo e parece que aí não quiseram discutir o projeto e reprovaram. Agora, esse projeto vai entrar pelo governo, o governo já implantou com a estrutura que tem, né? Não autorizaram a contratação, mas vai existir. E também tem esse projeto aí, depois, não sei como é que está sendo debatido, ainda não conversei ainda com o governo e nem com a Câmara, porque foi convidado. A reunião que a gente fez aqui no auditório do Conselho, a gente convidou também o representante da COF, que é que analisa os projetos, o relator do projeto, que era o vereador, o presidente é o Cezinha, o relator é o Cristiano Silva e o presidente da Câmara. A gente mandou convite, eles não compareceram lá no auditório, lá para que era uma reunião pacífica. Nós não estávamos fazendo mobilização na frente da Câmara de Vereador, mas sim para um diálogo. O governo mandou o seu representante, conversamos com coisa, e já estava sendo sair na rede social que o projeto ia continuar. Tá? Mas mesmo assim a gente tomou a decisão de fazer o abaixo-assinado. Vamos entregar para a Câmara de Vereadores e para o Poder Público e para o Ministério Público. Esse projeto Vida Ativa favorece a muitas pessoas que depois da pandemia ficaram com sequelas e que precisam fazer exercício. Para manter vivo, precisa desse projeto. Então, quase todos os bairros, através das entidades comunitárias, associações, igreja, tanto católica como evangélica, todas
implantaram, através do apoio que o governo bancava, contratava o profissional ia lá, tinha os dias certos para fazer essa atividade de física e também de dança. Isso era o Vida Ativa nos bairros. Então a gente quer, você que esteve na reunião lá, várias entidades esteve na reunião, vamos passar, alguns já pegaram o abaixo-assinado e está rodando aí nos bairros. Quem não passou e ficou de reproduzir, nos diz se tem ou não tem, para que a gente possa alcançar, para quem não pegou ainda esse material. Tá? Nós pretendemos até o final de abril estar com esse abaixo-assinado para que a gente possa mandar um ofício tanto para a Câmara como para o Poder Público aí, para que esse projeto continue existindo. Vamos comentar. Pode falar. Eu queria pegar uma parte dessa que tu falou do Vida Ativa para te ver da importância desse grande programa que existe em Pelotas há bastante tempo e não é do governo do prefeito Marrone de agora, já vem há bastante tempo, que quando eu fui secretário de Saúde, junto com uma menina que era, na época, a gente contratou ela como estagiária de Educação Física, e a gente colocou, baseado no Vida Ativa que tinha aqui em Pelotas. Então a gente colocou os grupos de atividades físicas na atenção básica, baseado nesse programa que existia aqui em Pelotas, que existe, né, e que vai ter a sua sequência, se Deus quiser, e a Câmara ter a sensibilidade de aprovar esse projeto, porque é um projeto que não é um projeto de um partido ou de um governo, é um projeto que ele cuida da saúde das pessoas. E aí a gente tem hoje, na nossa comunidade, a nossa comunidade está envelhecendo e ela precisa de projetos de atividades físicas para que ela mantenha a sua saúde, para que ela não tenha agravos naquelas... numa pressão alta que ela já tem, numa glicemia que ela já tem alta, então ela precisa de alguma atividade para manter pelo mínimo a sua saúde estabilizada. Então, quando a gente fala do Vida Ativa, a gente está falando do cuidado com a saúde das pessoas. Então, parabenizar o PACAF por esse movimento, né, que é um movimento comunitário, é um movimento importante de cuidado da vida das pessoas. Quando a gente fala de vida, a gente está falando de um bem maior que a gente tem, que é a nossa vida. Então, precisamos, de todas as maneiras, apoiar esse projeto, Vida Ativa, que é um projeto que deu certo aqui em Pelotas, que cuida de muita gente e que sirva de exemplo para outros municípios que possam estar implementando, né? E o que é bom a gente deve copiar sim, né? Às vezes a gente não copia. Não, o que é bom a gente deve copiar sim, e o projeto Vida Ativa... E não é uma bandeira de um partido, de todos os governos que passaram por ali, né, desde que iniciou e deu continuidade. É isso mesmo, Valdir. Então, parabenizar aí essa luta que o PACAF vem fazendo na defesa da manutenção do Vida Ativa, e a gente fica feliz porque lá quando a gente estava na Secretaria de Saúde junto com a nossa equipe, a Nuvem, essa grande estagiária que hoje já é uma profissional de Educação Física, nos ajudou muito. E tem uma frase, né, que a gente colocou, e a gente fez umas camisetas e entregava nas UBS para o pessoal que fazia o grupo de atividade física, né, que é: o exercício físico não muda só o seu corpo, muda a sua mente, a sua atitude e o seu humor. Então entra naquilo que a gente estava falando. Quando a gente pega uma pessoa que tem 70 anos de idade e que muitas das vezes iria passar quase todo dia na frente da televisão, né, assistindo TV, muitas das vezes não fazendo nenhum tipo de exercício, e quando ela tem, sendo oferecido para ela, por parte do poder público, um projeto que ela vai poder se movimentar, vai dançar, vai fazer a convivência social com outras pessoas, é muito bom. Não é só bom para a questão física, é bom para a questão mental também. Quando tu fala da questão da pandemia, eu faço parte da Associação Vida e Justiça, que são para buscar reparação àquelas pessoas que ficaram órfãos da pandemia, que ficaram com sequelas da pandemia. É uma associação nacional onde ela busca isso, busca reparar, busca que não se esqueça do que aconteceu.
porque o que aconteceu foi muito grave. Foram mais de 700 mil pessoas que morreram, foram mais de 700 mil pessoas que não é um número, era o vida, era o João, a Maria, a Tereza, que deixaram filhos, que deixaram netos, que deixaram pais, que deixaram avós, que muitas das vezes foram a família toda dizimada e ficou só uma criança daquela família, órfão de tudo isso. Então é importante a gente falar no Covid, é importante a gente falar na pandemia, para que a gente não esqueça do que a gente passou. Foi um momento de muito terror, de muita tristeza, e que infelizmente, Valdir, parecia que a gente ia passar por esse processo e muita coisa na sociedade iria mudar, inclusive o cuidado com o outro. E o que a gente vê, Valdir, infelizmente, é uma sociedade cada vez mais individualista, pensando muito mais no seu umbigo, no eu, do que na questão coletiva. Então, quando se tem um programa como esse, comunitário, e que chega a vários lares, é importante que a gente fale sobre isso, Valdir, porque a gente tem que falar sempre. Porque quando a gente deixa de falar, as pessoas esquecem e a gente corre o risco de repetir os erros novamente. Então, que a gente possa sempre lembrar que as vítimas da pandemia nunca serão esquecidas. Elas sempre serão lembradas, porque pessoas que perderam ficaram aqui e vão sempre lembrar desse momento terrível que a gente teve na nossa sociedade. E a gente perdeu dirigentes da UPACAF. Eu cheguei a ter Covid, fiquei 20 dias isolado, né, para consegui sobreviver, mas nosso secretário, que se elegeu vereador, quatro meses ficou na Câmara de Vereador e morreu de Covid, que era o Paulo Rogério, independente de sigla, porque aqui a UPACAF ela não tem sigla partidária, mas ela tem dirigente, tem lideranças populares, que não importa a sigla que representa. E o Paulo Rogério é um que acompanhava muito, foi eleito porque ele acompanhava muito as atividades do movimento comunitário em tudo que é bairro. Onde tinha reunião, ele estava lá presente. Conseguiu se eleger vereador, ficou 4 meses só de mandato. Perdemos uma liderança que estava envolvida dentro do movimento. Perdemos o Jorge Silveira, que era da Astradoc, porque, e tu sabe que a UPACAF é uma entidade afins, de todas, não é só do bairro, ela é de onde existe uma associação dentro de Pelotas, a UPACAF, que queiram participar com a gente também não força ninguém, né? Não pode forçar entidades que não queiram participar, né? Então, nós temos associações que são organizadas, mas não gostam de participar do conjunto do movimento. É o contrário, o conjunto do movimento que tu discute, tu tem o esqueleto da cidade, tu tem o mapa do que está acontecendo, tu discute, tu debate, né? Então a gente não força ninguém, mas nós perdemos essas duas lideranças nossa, né? Que convivia com a gente, participava de tudo que é atividade, mas não conseguiram. Eu fui um dos primeiros que teve Covid, lá quando iniciou, mas consegui me recuperar. Fiquei 20 dias, foi, como se diz, sintomática, né? Uhum. Eu nem notei quando fui fazer o teste, né? Eu estava com Covid, mas consegui me recuperar. Fiquei com sequela, a gente fica, né? Quem teve, claro que eu tinha o princípio de ser diabético, né? Estava tomando remédio, agora não, agora eu sou diabético graças não, através dessa pandemia agravou um pouco. Mas a gente está na luta aí para, né? E a saúde é uma bandeira que eu já vinha defendendo antes de ter problema de saúde. Então a gente, né, sempre defendendo os cidadãos, defendendo as pessoas menos favorecidas, a gente faz. E a gente já tem essa luta aí do movimento comunitário. E a minha participação também na FEGAMEC, que é uma federação do Rio Grande do Sul, né, que a gente está tentando fortalecer aí. Agora vamos ter um congresso em maio, vamos ter um congresso, e provavelmente a Capão do Leão também vai estar presente lá nesse congresso, onde nós vamos tirar a nova direção da FEGAMEC para a gente fortalecer cada vez mais. A ideia do Capão do Leão, e eu tenho conversado com o Paulo, que foi a primeira pessoa que apareceu aqui na volta participando de uma atividade nossa, e agora
algumas lideranças mais vão somando, caso tua, caso de outras lideranças que tem lá. Já teve bairros que tinha associação, que depois foi desativado. Lá, Parque Fragata é um local que eu fui lá, repassei estatuto para eles, foi criado. Foi o Mauro, que é o presidente, foi a Marilena, que era a esposa dele, também estava participando também, não sei se estão morando lá ainda, né, mas são pessoas que tocavam essa bandeira lá, né, e participavam de outros conselhos, tanto Conselho da Saúde, Conselho da Mulher, né, a Marilena estava sempre em função, né. O Mauro já não é, porque era do campo do trabalho, mas não militava nisso. Mas a Marilene, que era enfermeira, né, já tinha essas atividades, estava sempre na luta aí. Né, e o Capão do Leão, em termos de conselho, era bem organizado. Não sei como é que está agora, como é que funciona os conselhos lá. Eu gostaria de saber de ti. Então, Valdir, um abraço aí para a Marilene, minha amigona, junto com seu esposo, Mário Antônio. São dois guerreiros, lutadores comunitários também. A Marilene andou tendo uns problemas de saúde, né? Ela tem um problema de saúde permanente que, às vezes, acaba impossibilitando ela de participar de algumas atividades. Mas a Marilene sempre foi uma grande lutadora, uma mulher de fibra, que foi do Conselho da Mulher, foi do Conselho de Saúde. O Mário Antônio, seu esposo, ajudando sempre na questão comunitária, ajudando a pintar a pracinha, a reformar os brinquedos, fazendo atividade bingo, essas coisas todas que envolviam a comunidade. Mas, às vezes, a gente tem a vida da gente também, né, Valdir? E aí as pessoas têm que fazer algumas escolhas. Ó, eu sigo tocando a minha vida, ou eu toco o movimento comunitário, que, infelizmente, algumas pessoas acabam não participando do movimento comunitário por não entender a sua importância, né? Mas a Marilene e o Mário são grandes lutadores aí. Eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, são meus amigos pessoais. Eu fui um grande incentivador para que eles fossem do movimento comunitário, porque a gente entende que a gente não... E a gente sabe que a gente não é para sempre, né, Valdir? E que a gente tem que plantar... E temos que renovar, né? A gente tem que começar... O nosso movimento a gente tem que renovar, porque a gente vai ficando velho. Né, a gente tem experiência, mas precisa ter jovens levantar essa bandeira da comunidade. Apesar de eu ter iniciado muito jovem, né, hoje eu estou com 46 anos de idade, mas faz 30 anos que eu estou no movimento comunitário. Então eu já acumulei alguma experiência nisso. E aí, quando eu fui para a faculdade, quando eu assumi cargo na gestão, eu tive que meio que me afastar da questão do movimento comunitário, porque eu não tinha perna para tudo, né? Tu imagina, eu estudava à noite, eu estudava à tarde, eu fiz pós-graduação à noite, eu tinha toda a questão da Secretaria de Saúde para cuidar, então a gente foi fazendo novas lideranças, o Nato, o Alessandro, que hoje está em São Paulo, são pessoas que a gente teve junto no movimento comunitário, aí por suas razões foram se afastando. O Alessandro acabou por uma questão profissional indo para São Paulo, teve que se afastar, e a vida continuou no Capão do Leão. Os conselhos municipais de saúde todos estão funcionando. Agora, como eu costumo dizer, né? Eu posso falar daquilo que eu estou participando, daquilo que eu estou vendo de dentro. O que eu vejo de fora, eu posso falar o que eu estou vendo de fora. É como tu enxergar uma casa. Tu enxerga a casa com a porta fechada, tu sabe o que tem da porta para fora, da porta para dentro tu não sabe. Mas, como nós temos a questão da saúde, precisa ter o Conselho de Saúde, nós temos o Conselho de Saúde, a questão da assistência social, precisa para vir o recurso da assistência social. Então, nós temos o Conselho da Saúde, Conselho da Assistência Social, Conselho do Idoso, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Desenvolvimento Rural, Conselho do Meio Ambiente. Todos esses conselhos eu sei que estão funcionando. Eles têm suas reuniões permanentes e estão funcionando. E habitação? Como é que está a questão da habitação lá? Como é que foi no governo do Mauro e como é que está sendo desses governos que assumiram depois? Então, inclusive eu falei isso lá no curso, né, da importância que tem o movimento comunitário, justamente porque nós temos um grande gargalo no Capão Leão, uma grande demanda que vem desde o tempo da emancipação do Capão Leão, que é a regularização fundiária, porque nós temos a grande maioria dos terrenos lá, eles não são regularizados. Então, por incrível que pareça,
Até hoje nós não temos uma casa do Minha Casa Minha Vida do governo federal no Capão Leão, por nós não temos áreas regularizadas. No governo do Mauro, o Mauro fez uma parceria com a Universidade Católica e estava se identificando e fazendo essa regularização, só que 4 anos passa muito rápido, né, Valdir? Então, infelizmente, tu não consegue fazer toda uma demanda de mais de 20 anos, que é o que nós temos lá do Capão Leão de regularização, em 4 anos. Então, ficou encaminhado. Aí o próximo governo parece que foi fazendo... Não deu continuidade? Aos poucos, são prioridades de governo, né, de cada um. Cada um vê a sua maneira a política pública. Por exemplo, tem governo que cuida mais de calçamento, tem outros que cuidam mais da saúde, tem outros que cuidam mais da educação, tem outros que cuidam mais da habitação e tem outros que cuidam de todos, um pouquinho de cada um. E o governo que está, ele deu mais prioridade na questão de pavimentação. Então, como a gente deixou a prefeitura organizada com habilitação para poder fazer empréstimo e poder calçar as principais vias do município, o governo aproveitou que tinha essas condições e fez lá empréstimo e hoje está fazendo calçamento em algumas ruas que são importantes e que precisam de uma sequência, independente do governo que estiver. Nós temos que ter principalmente as vias do ônibus, as vias que têm mais movimento, ser calçada. Porque é inadmissível que a gente esteja em pleno século XXI e as pessoas amassando barro ainda nas vilas, né? A gente precisa ter um calçamento, precisa... Existe valeta ainda no Capão Leão? Muita valeta, muita valeta. Ainda o nosso município ainda em torno de calçamento E qual é a arrecadação que tem a prefeitura, assim? Mais ou menos, claro que aumenta um pouco agora, né? Mas claro. Qual é a arrecadação que tem? Né? Porque tem muitas áreas irregulares que não pagam IPTU, né? Porque não pode cobrar IPTU se não está regularizado, né? Então, por incrível que pareça, né? A gente olha para o Capão do Leão, né? E diz, coitadinho do Capão do Leão, né? Em termos de arrecadação não é bem assim. Por exemplo, Capão do Leão hoje tem uma arrecadação estimada para esse ano em torno de 150 milhões de reais. Isso para o município médio não é pouca coisa. Se a gente pegar o comparativo da região sul, Capão do Leão em percentual, ele perde para Rio Grande, eu acho que empata mais ou menos com Pelotas, é um dos municípios que tem uma das maiores arrecadações da região sul per capita. Então, a nossa renda per capita no Capão Leão, apesar das desigualdades sociais, ela é alta, mas nós temos uma desigualdade social muito grande. Então, olha a controvérsia. Capão Leão tem uma das maiores arrecadações da região sul. Só que hoje Capão do Leão também figura entre os 3 municípios que mais recebe o benefício que a população recebe o benefício do Bolsa Família, perdendo apenas para Erval e Santana da Boa Vista. Então, olha o paralelo e a importância disso. Apesar de nós ter uma boa arrecadação, ainda as desigualdades sociais são muito grandes. Programa UPACAF e a comunidade, todo sábado a partir das 13 horas, com reprise toda semana, né? A gente reprisa toda semana aí, né? E hoje aqui, né, uma pessoa aqui, uma liderança popular, que já foi secretário da Saúde. Uma das coisas que eu perguntei para ti ali dos conselhos, criar um conselho de habitação não seria importante, até para fomentar mais essa questão da regularização fundiária, das moradia popular, né, que a gente sabe que tem verbas para isso, mas um conselho fomenta, né, fomenta. Aqui mesmo, vou te dar exemplo, Pelotas, há 20 anos foi desativado o conselho de habitação. Eu acho que eu fui o último presidente do conselho. Depois os governos não tinham interesse. E aí, meu amigo, como é que tu vai reunir gente vai bater de frente se o governo, né, e eles que assinam, liberando o conselho, a organização do conselho.
Então, ficou praticamente 20 anos sem fazer assim. Mesmo assim, eu tive ainda algumas resistências, mas consegui participar de conferências da cidade, que muito recurso veio com a minha participação. Eu cheguei a ir a Brasília, na outra vez, como o único representante de Pelotas. Nem o governo municipal tinha delegado. Tinha suplente, mas não tinha delegado. Era o único representante lá. Para representar. E a pauta habitação. Quando fala Conselho da Cidade, se discute muito habitação, né? Estrutura para as cidades. Então, eu tive o prazer de estar representando. Foi o secretário, na época foi, né? Mas não tinha direito a voto nenhum. Nós, dos movimentos populares, na época não era a FEGAMEC, era FEGAM, né? E eu saí como representando essa região sul. Tá? Pela história, pela a luta que a gente vem fazendo aqui em Pelotas, é que eu sempre digo assim, hoje nós temos muitas mulheres assumindo, e eu digo, eu não quero ser o resto da vida sempre presidente. Nós temos que formar novas lideranças. Né? E tu não pode te colocar como sempre o presidente eterno. Tu pode estar contribuindo ali, né? Não te afastando, mas tem que pessoas assumir esse papel. Porque não é fácil, tu sabe que não é fácil. Tu tem que fazer estatuto. Vai no cartório, o cartório rejeita. Tu tem que pegar o jurídico de novo, o jurídico também não é de graça, né? O profissional ele vai cobrar pelo menos para assinar. A gente até consegue parcerias aqui, mas depende muito. E eu acho, né, que Capão do Leão já teria que pensar em ter os conselhos, porque através do Conselho de Habitação que pode gerar nos novos empreendimentos, e Capão do Leão tem espaço para isso. Então, Valdir, na realidade Capão do Leão já teve o Conselho de Habitação, do mesmo jeito que Pelotas, né? E inclusive, que eu me lembro, a presidente era uma servidora pública que hoje está aposentada, minha amiga Mari Dalva, um abraço para a Mari, uma mulher muito séria, e que por ser muito séria, talvez tenha sido o motivo também de ela ter se afastado da questão do Conselho da Habitação, porque infelizmente às vezes o poder público ele acha que o conselho serve apenas para carimbar a ata, só para assinar a ata, né? Para ele fazer o que ele bem entende, né? E aí, como nós temos toda essa questão da regularização fundiária, e enquanto o conselho estava lutando para regularizar essas áreas, o poder público estava incentivando ou dando alguma dessas áreas em troca de algum apoio político de alguma pessoa, entendesse? E aí, quando tu coloca uma pessoa para morar num lugar sem estrutura nenhuma, tu tá mais criando um problema do que resolvendo um problema, porque tu joga a pessoa para um lugar que não vai ter água, que não vai ter luz, que não vai ter transporte. A pessoa vai ter ali o seu lar, mas não vai ter dignidade nenhuma. Então, quando a gente pensa em habitação, a gente pensa num conjunto de coisas que vêm junto com a habitação, né? Que eu costumo dizer, né? O lar é o maior patrimônio que uma família pode ter, porque é a sua segurança. Mas esse lar, ele tem que ter um conjunto de coisas ao seu redor para que essa família não fique desassistida. Então tem que ter uma unidade básica de saúde, tem que ter uma escola, tem que ter uma escolinha ou uma creche para que os pais possam trabalhar, né, possam trazer o seu sustento para dentro de casa, não simplesmente jogar as pessoas como a gente tem visto que muitas das vezes jogam no lugar e aí a pessoa depois, quando chove, enche a casa dela d'água e ela fica praticamente desassistida. Então a gente precisa sim retomar a discussão lá do Conselho de Habitação que já teve e que funcionou em algum momento na presidência da Mari, que eu me lembro que foi presidente, a gente inclusive conversou em alguns momentos sobre isso, e agora, como Capão do Leão é um município que tem crescido muito no número de população, a gente precisa dessa discussão dos lugares que precisam ser
arrumados para que a gente tenha políticas públicas de habitação realmente que sejam lares para as pessoas, que cuide daquele e daquela que vão morar naquele local. Então, é pertinente sim essa pergunta, Valdir, e a gente vai fazer um esforço junto com as pessoas que temos lá no Capão do Leão, para que a gente possa ter, então, não sei se está ativo ainda, a última vez que eu vi não estava, mas a Prefeitura estava se movimentando para poder ativar, porque é de interesse da Prefeitura também ativar o Conselho de Habitação, porque vem muitos recursos nessa questão da habitação. Então, a gente vai verificar lá, Valdir, se está ativo, se não está, a gente vai fazer uma luta para que volte a estar ativo e que a gente possa seguir nessa luta aí da regularização fundiária para que a gente tenha habitações para que as pessoas possam morar, porque é uma dignidade. É questão de dignidade humana a pessoa ter um lar. E lá no Capão Leão, infelizmente, a gente não tem nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida construída com uma parceria com o governo municipal. Tem conselho tutelar também lá, né? Quantos conselhos tem? Quantas regiões por núcleos? Eu não sei como é que funciona lá no Capão do Leão, né? Distrito? Quantos? Então, Capão do Leão ele tem um conselho tutelar com 5 membros, que é um conselho tutelar bem atuante lá, que está a Vitória, que está Roberta, o Jairso, a Márcia, são pessoas, a Sônia, são pessoas que trabalham muito nessa questão na defesa do direito da criança e do adolescente e que vem fazendo um trabalho de desmistificação do papel do conselho, né? Que muitas das vezes as pessoas confundem e até acreditam que o conselho é uma coisa ruim, né? Que vem para tirar os filhos, né? E coisa e tal. E não é assim, o conselho ele é para garantia de direito, né? Garantia do direito da criança e do adolescente. Lá na conquista do ECA, né, que foi uma conquista da sociedade brasileira, e aí o Conselho vem para garantir que esses direitos sejam realmente efetivados, o direito ao acesso à saúde, à educação, à arte, à cidadania. Então, é para isso que serve o Conselho. Claro que, quando uma criança está sofrendo um abuso, com certeza o Conselho tem que ir lá intervir para poder proteger essa criança. E uma das coisas que a gente vê é a questão da rede social, né? As crianças novas já estão ali na rede social, não sabem quem é que está do outro lado, muitas vezes. Né? Aí aparecem os pedófilos da vida, né? Esses maníacos que tem mesmo, e que acabam violentando muito, levando para o outro lado. Tem crianças que a gente viu que tinha aquelas, não me lembro se é plataforma que tinha, que eles tinham que enfrentar desafio, né? Eu não me lembro como é que era. Tipo tá? gincana, Teria que fazer, e levava muitas vezes a criança a perder a vida. Cortar pulso, isso, aquilo, e era o desafio que tinha e que tinha que a pessoa executar, através dessas pessoas aí, mal intencionado, e que fazia isso, né? Além do abuso, né? Do abuso que tinha dos pedófilos ali na rede social. Por isso que é importante aí, né, os pais aí tá fiscalizando, vendo com quem as crianças, porque hoje qualquer criança quer um celular. Ela completou 5, 6 anos, ela já quer joguinho, quer isso, aquilo. Então a gente não sabe, porque a criança é mais esperta, ela aprende rápido. E aí tem as pessoas aí que abusam mesmo, né, na rede social e realmente ter que controlar. E o Conselho Tutelar também é para isso, né? O maltrato da criança, a criança que está sendo violentada pelos próprios pais, pelas condições financeiras. O trabalhador muitas vezes vai para o boteco, chega e bate na esposa, os filhos vendo aquilo ficar com trauma. Então tem tudo isso que acontece, que é a função do Conselho Tutelar, né, e do Conselho Municipal também, né? Que aqui tem, além do Conselho Tutelar, tem um Conselho Municipal. Mas tem alguma casa lá de atendimento lá para esses profissionais que foram eleitos para o Conselho? Então, Valdir, é importante, esse tema que tu colocou é muito importante. Então, vamos fazer
o Frankenstein aqui, vamos por partes, né, para a gente poder, porque como é um assunto que tu puxou e que é importante a gente debater e utilizar esse espaço que chega nos lares aqui de Pelotas e da nossa região, como é importante a gente ter uma regulamentação na questão da internet. Não pode ser terra de ninguém, porque aquilo que não tem regulamentação acontece muita coisa errada. E a gente tem visto, como tu falou, gincanas onde as crianças colocam em risco sua própria vida. E muitas das vezes vem a óbito, com homicídios, com suicídios, né? A criança não se sentindo parte de um grupo, fica tomada na tristeza e vai lá e acaba se suicidando. Então isso é um caso de saúde pública também, que a gente precisa observar. E aí agora a gente viu que surgiu a lei Felca, né? Que faz um pouco do monitoramento do que a criança está consumindo na internet, inclusive de barreiras, né? Algumas barreiras para que quando a criança for acessar uma plataforma como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, tenha um monitoramento por parte de quem administra a plataforma e um monitoramento também pelos pais. A gente, essa geração a YZ, né, é uma geração mais avançada, mais tecnológica, mas aí eu falo como pai de 3 filhos e criei mais 3, de que é obrigação também do pai, né, ele ter essa preocupação, né, porque a gente vive um momento que a sociedade está muito apressada e muitas das vezes o pai e a mãe, para poder dar melhores condições para os filhos, os dois trabalham, e aí eles trabalham numa escala 6:1, que acaba não dando tempo para eles poderem curtir os seus filhos, curtir a sua família. E o que eles fazem para suprir essa ausência deles? Vão lá e dão um celular para a criança. E dentro desse celular existem várias possibilidades, né, Valdir? E essas possibilidades que a gente precisa estar atento, precisa ter uma regulamentação para que os pais possam estar mais sossegados, mas também que eles cumprem o papel deles, de estar lá monitorando o que o filho está acessando na rede, porque, como tu falou, pega lá de trás, quem está do outro lado, uma criança de 8, 9 anos, não tem como discernir quem é que está lá, mandando muitas das vezes tirar a roupa, mostrar tirar, ficar sem camisa, essas coisas assim, como um desafio, mas é um pedófilo que está lá do outro lado gravando muitas das vezes para botar o teu filho nas redes sociais. E aí então a gente precisa de uma discussão séria sobre a questão da regulamentação das mídias. A gente precisa observar que a lei Felca é uma lei que veio para que possa ter mais uma ferramenta de proteção a nossas crianças e adolescentes. E aí lá no Capão do Leão, tu perguntou a pergunta que tu fez, se existe um local onde o conselho está instalado, e sim, existe a casa do conselho lá, do conselho tutelar, ela não é junto com a casa dos conselhos, nós temos a casa dos conselhos de direito, e nós temos lá o local onde fica o conselho tutelar, que funciona normalmente, que funciona em regime de plantão também, e nós temos também lá a casa-abrigo, onde ficam as crianças que são recolhidas pelo conselho quando elas têm algum dos seus direitos desrespeitados. Então, o Capão Leão tem uma organização de proteção. Nós temos o CONDICA, lá, que é o Conselho de Direito da Criança, que discute essa questão dos direitos das crianças. Então, o Capão Leão, em termos de conselhos, ela está estruturada, sim, mas não quer dizer que todos os conselhos funcionam da maneira que deveriam funcionar. E aí tu é um cara que já tem uma luta há bastante tempo, sabe do que eu estou falando. Que em algumas cidades os conselhos funcionam de fato, mas não funcionam de direito, não deliberam nada, não fazem essas reuniões para discutir os problemas, para propor políticas públicas. Então é isso que a gente precisa, ter conselhos que realmente eles funcionem de fato e de direito. Aí sim a gente vai ter uma cidadania funcionando, né? Que é o que, quando a gente participa de um conselho, é o que a gente está exercendo, a nossa cidadania, né? Lutando pelos nossos direitos. Então, lá no Capão do Leão, o município esse ano, ele vai completar, então, ele é lá de 84, então, de 82, então ele vai estar completando 44 anos, dia 3 de maio agora, desse ano ele completa 44 anos, é um município que a gente pode dizer que é um município jovem, é um município que está entrando naquela idade
que o cara tem mais responsabilidade, né? Começa a enxergar as coisas com mais maturidade, né? E é o que está acontecendo no Capão do Leão. É um município que tem muito ainda para se desenvolver, mas eu acredito muito na nossa cidade. Independente do governo que estiver lá, eu vou estar sempre lutando pela minha cidade, porque eu não sou leonense eu não nasci no Capão do Leão. Eu cheguei no Capão do Leão, eu tinha 14 anos de idade. Mas eu cheguei no Capão do Leão e fui acolhido por aquela cidade. Então eu devo muito da minha vida ao Capão do Leão. Então eu faço o que eu faço porque eu tenho que devolver de alguma maneira aquilo que eu recebi daquela cidade. Como eu luto aqui por Pelotas, porque eu também morei em Pelotas. E eu sei o quanto que essa cidade, quando eu estive com 12 anos, quando eu cheguei aqui, eu fui acolhido e a gente precisa, né, Valdir, devolver isso de alguma maneira. E a gente devolve na luta comunitária, a gente devolve participando das discussões nas audiências públicas, como a gente tem feito. E aí, cumprimentar mais uma vez aí esse programa da UPACAF, que é tão importante e que a comunidade possa acessar, possa assistir, para se informar. Porque eu sempre digo, imagina se cada vez que tivesse o culto... Só um momentinho. Ô, Henrique, tá saindo música, voz aí de alguém que tá ensaiando aí, tá entrando no... Tem o outro programa que vai entrar daqui a pouco aí, mas não sei se está saindo o sinal aí, né? Infelizmente eu tenho que reclamar, né? Que tem pessoas cantando ali. 5 minutos, tá. Só pede para não cantarem lá, porque senão tá saindo no ar aqui. Não, desculpa aí, mas eu tive que falar porque estava vindo a voz aqui, né? Infelizmente, né? Sai um programa, entra outro, né? E pega o sinal, né? Mas tranquilo, temos 5 minutos ainda para a gente falar sobre o Capão do Leão, né? É rápido, o programa é de 55, na verdade é 1 hora, mas ele, né, 5 minutos a gente encerra sempre, tá? Alguma coisa que tu esqueceu e que tu gostaria de falar em relação ao trabalho que tu faz lá na comunidade, né? E alguma coisa que faltou aí na época que tu fosse secretário de saúde lá no Capão do Leão? Eu fico para esses 5 minutos aí tu poder comentar alguma coisa. Então, Valdir, como eu disse, né? Então esse ano o nosso município estará completando 44 anos e é um município que um município que tem muito ainda a se desenvolver, mas é um município muito acolhedor, é um município que acaba cuidando, cada um cuida do outro, né? Isso é importante, né? E claro que sempre vai faltar alguma coisa. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem, mas por que nós não temos um hospital no Capão do Leão? Não adianta a gente ter um hospital, um prédio, e não ter condições para atender as pessoas. É muito mais fácil nós utilizarmos os prédios que já existem aqui em Pelotas, as unidades, o pronto-socorro, os laboratórios. Eu não sei se lá tem. Lá tem. Hoje tem 2 laboratórios que funcionam de exame de sangue. Talvez a gente precisaria de alguns outros exames auxiliares, mas isso com o tempo vai chegar no Capão do Leão. Porque pode fazer extensão, né, dos laboratórios daqui lá no Capão do Leão, porque tem Jardim América, tem o Parque Fragata, tem o próprio Capão do Leão, a cidade, sim. E tem o Teodose, né? Teodose. Né? São bairros de destino aí que... Então, para finalizar, então, agradecer mais uma vez aí o convite, Valdir, de estar participando aqui e poder falar um pouco do que a gente conseguiu fazer enquanto secretário no governo do meu companheiro, meu amigo Mauro Nolasco, o qual trabalhou muito para que a gente pudesse atender a nossa comunidade. A gente entregou o uniforme escolar, a gente renovou lá na Secretaria de Saúde toda a frota de carros, de ambulância, de veículos, para que pudesse atender melhor a nossa comunidade. Claro que a gente sabe que a gente não fez tudo e não consegue fazer tudo, porque o cobertor é curto e a pessoa acaba sendo maior que o cobertor, e aí tu tapa a cabeça e destapa os pés, ou tapa os pés e destapa a cabeça. Mas não faltou vontade, né? E eu tenho certeza que todos os gestores que passam lá no município, eles têm essa boa vontade. Muitas das vezes uns com mais, outros com menos vontade, mas todos têm essa vontade que o município se desenvolva. Eu acredito muito que o Capão do Leão vá se desenvolver cada vez mais, e eu vou estar nessa luta comunitária como tenho
Estado há 30 anos aí, lutando para melhorar o meu município, lutando para melhorar a minha região, porque o que acontece em Pelotas tem reflexo no meu município, o que acontece em Rio Grande tem reflexo no meu município, então a gente não é um ser isolado, a gente é um ser comunitário. Nós somos uma região carente de lideranças para tocar a luta do movimento. É isso, é uma região que tem em torno de 1 milhão de pessoas que precisam usar os serviços públicos, mas que devido à geografia também nos deixa um pouco disperso, um pouco os municípios, sim, tirando Capão do Leão, que é do lado de Pelotas, mas aí a gente pega Santa Vitória, Chuí, sim, já são municípios mais longe, Jaguarão, Erval, e aí, então, essa geografia também acaba atrapalhando um pouco essa questão de viver em comunidade, viver sendo comunitário regionalmente. Mas eu acredito muito que a gente possa desenvolver ainda mais a nossa região e melhorar, né? A gente luta para melhorar a vida das pessoas, né, Valdir? E aí eu quero aproveitar esse espaço, né, Valdir, e uma coisa que a gente não falou, e talvez tu vá falar em outro programa, mas esse é um ano das conferências municipais de saúde. É o ano onde as pessoas, nas suas regiões, nos seus territórios, têm que participar das conferências, das pré-conferências, para poder montar as propostas da saúde que a gente sonha, daquilo que a gente pode realizar e daquilo que a gente acredita que seja para o cuidado pleno, o que o SUS lá dentro das suas diretrizes prega, né? A questão da integralidade, a questão da equidade, né? Todos esses princípios que precisam ser cuidados no SUS, mas precisam principalmente da participação das pessoas, da participação da comunidade. Então, deixar aí esse registro da importância das conferências, e esse ano é um ano de conferência municipal, e fazer a provocação à nossa comunidade aqui de Pelotas, lá do Capão do Leão, de toda a nossa região sul, que participe, que discute a saúde que eles querem, discute aquilo que a gente pode sonhar e aquilo que a gente pode realizar. Porque nós teríamos mais tempo, mas está encerrando o nosso programa para te despedir e a gente pode... Então, um forte abraço, e como diria Eduardo Galeano, né? Para que serve a utopia, né? A utopia serve para a gente sonhar, e a utopia, quanto mais a gente se aproxima dela, mais ela se distancia de nós. Mas para que isso? Para que a gente sempre tenha ela no nosso olhar, e é isso, a luta comunitária é ser um eterno utópico. E a gente fica por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa. Feliz feriado para todos vocês que estão nos assistindo. Feliz Páscoa. Ficamos por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa, o PACAF e a Comunidade.